BBC Lê. Como usar a ansiedade a seu favor? Reportagem de Tracy Dennis Tiwari, professora de Psicologia e Neurociência e diretora do Laboratório de Regulação das Emoções da Faculdade Hunter, em Nova York. Publicada pela BBC News Brasil, em 1º de dezembro de 2022. Lida por Silvia Salek. Quando meu filho nasceu com problema cardíaco congênito, eu me senti perdida, como ficaria qualquer mãe ou pai. Ele precisava de uma cirurgia do coração e eu fiquei bastante apreensiva em relação ao futuro. Eu sabia que o resultado da operação poderia não ser bom, mas que também poderia ser positivo se eu conseguisse oferecer os melhores cuidados possíveis. Naquela época, era difícil eu me concentrar no lado positivo, mas aprendi que poderia usar minha ansiedade para me manter energizada. Sabendo que o futuro era incerto, mas que minhas ações podiam influenciar o resultado, minha ansiedade me ajudou a permanecer ativa em uma situação que poderia levar outras pessoas a sentir que não havia esperança. Acredito que a ansiedade possa ser um instrumento para nos ajudar a enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Mas para muitas pessoas, ela pode ser sufocante e virou sinônimo de sensação de mal-estar. Quando eu era criança, nos anos 1980, estresse era sinônimo de desconforto emocional. Como estão os planos do seu casamento? Estão ótimos, mas eu estou estressada. Como vai sua quimioterapia? Muito estressante, mas eu estou enfrentando. Hoje, parece que estamos vivendo a era da ansiedade. A ferramenta Google Trends mostra que as buscas pela palavra ansiedade aumentaram em mais de 300% desde 2004. A ansiedade está na nossa mente por bons motivos. Até 31% da população nos Estados Unidos sentirá um transtorno de ansiedade em algum momento de suas vidas, que pode variar desde o transtorno de ansiedade generalizada até o transtorno do pânico e o transtorno de ansiedade social, que é um dos mais comuns. Essa palavra também parece ter saído dos diagnósticos médicos e se infiltrado no nosso vocabulário comum. Ela substituiu o estresse como sinônimo de sensação desconfortável. Ficamos ansiosos com uma apresentação, um encontro romântico, o início de um novo trabalho. A palavra ansiedade agora é onipresente e absorve significados, englobando tudo, desde o pavor até uma antecipação agradável. Muitas vezes, seu simples uso coloca essas experiências em um foco negativo, transformando-as em ameaça com um toque de inquietação. E existem os transtornos de ansiedade. Eles são os diagnósticos mais comuns de saúde mental, mais que a depressão e a dependência. Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo serão diagnosticadas com algum transtorno de ansiedade ao longo da vida. A incidência desses transtornos, especialmente entre os jovens, continua a aumentar há pelo menos 2 décadas. Existem ainda dezenas de terapias validadas, 30 medicações diferentes de combate à ansiedade, centenas de excelentes livros de autoajuda e milhares de estudos científicos rigorosos. É claro que essas soluções podem ajudar, mas claramente elas não conseguiram reduzir a escala do problema. Por quê? Como aponto no meu livro Future Tense, Tempo Futuro, em tradução livre, uma razão desse fracasso é o fato de que nós, os profissionais de saúde mental, e aqui eu me incluo, inadvertidamente informamos as pessoas erroneamente no passado, e esse mal-entendido nos prejudicou. Eu proponho agora uma abordagem mais útil e promissora para se compreender e viver com a ansiedade no século XXI, fazendo uso dela em nosso benefício. Emoções negativas, como a ansiedade, têm má reputação há muito tempo. Ela é irracional, na melhor das hipóteses, e destrutiva, no pior dos casos. O poeta da Roma Antiga, Horácio, escreveu há mais de 2000 anos que a raiva é uma pequena loucura. Mas ao longo dos últimos 150 anos, a partir do livro A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de Charles Darwin, passamos a realmente compreender que emoções como a raiva, o medo e a ansiedade são mais convenientes do que perigosas.
Como o polegar opositor e a linguagem, as emoções são ferramentas para nossa sobrevivência, forjadas e refinadas ao longo de centenas de milhares de anos de evolução para proteger os seres humanos e garantir seu progresso. Elas agem fornecendo duas coisas: informações e preparação. A ansiedade informa sobre um futuro incerto. Pode ocorrer algo de ruim, mas também algo de bom. A ansiedade aguarda se seu teste de Covid deu positivo ou negativo, ou antecipa aquela conversa difícil com seu chefe, que pode sair bem ou se desviar completamente do esperado. Mas a ansiedade não informa sobre certas ameaças presentes. Quem faz isso é o medo. Quando você vê uma barbatana de tubarão se erguendo da água a poucos metros de distância enquanto está nadando, por exemplo. O medo, primeiramente, nos prepara para lutar, fugir ou congelar. Já a ansiedade constrói a civilização. Ela nos prepara para persistir, permanecer vigilante e agir de forma a evitar desastres futuros, podendo também transformar possibilidades positivas em realidade. Quando estamos ansiosos, não somos apenas criativos e inovadores. Nossos cérebros reagem com maior concentração e eficiência quando enfrentamos o imprevisível. A ansiedade, por isso, é mais do que um circuito elétrico do medo no cérebro. A ansiedade também ativa nossa necessidade de recompensa e de conexão social, nos incentivando a trabalhar por aquilo de que cuidamos, a nos conectar com os demais e a sermos mais produtivos. Por isso, do ponto de vista da teoria da evolução, a ansiedade não é destrutiva. A ansiedade incorpora a lógica da sobrevivência. Mas a teoria da evolução e as pesquisas não atingiram a consciência pública, nem a maioria dos profissionais médicos. Longe de tratar a ansiedade como uma possível aliada, nós a tratamos como um inimigo. Os transtornos da ansiedade podem ser paralisantes, mas o uso disseminado do termo ansiedade para indicar uma sensação ruim é problemático, porque isso diz que nós aceitamos duas falácias fundamentais. A experiência da ansiedade é perigosa e destrutiva. E B, a solução para sua dor é evitá-la ou erradicá-la. Essa forma de pensar nos levou a perceber nossas ansiedades diárias como distúrbios a serem consertados. Mas somente são reconhecidos como condições de saúde mental os transtornos da ansiedade, que é quando a ansiedade extrema e nossas tentativas de lidar com ela interferem no nosso dia a dia. Já a emoção da ansiedade deve ser considerada normal, saudável e até benéfica. Ao confundir a ansiedade normal com uma doença, passamos a temer, evitar e a suprimir qualquer sensação ansiosa assim que ela surge. Ao contrário das doenças infecciosas ou do câncer, evitar e suprimir a ansiedade certamente a amplificará, o que nos faz perder a oportunidade de procurar formas produtivas de enfrentar e estabelecer técnicas de resiliência emocional. Este é o círculo vicioso da ansiedade, que cresce até sair de controle. Sentir que a ansiedade é perigosa, ter medo dela e, por fim, fugir dela, suprimindo-a e evitando-a. A ansiedade é algo a ser canalizado e aproveitado. Ela evolui para nos ajudar a persistir, inovar, aumentar nossas conexões sociais e manter nossa esperança face às incertezas. Mas se a ansiedade é algo tão bom, por que a sensação que ela traz é tão ruim? A ansiedade precisa causar mal-estar para fazer seu trabalho. A própria origem da palavra, derivada das palavras em latim e grego para engasgado, dolorosamente restrito e desconfortável, reflete essa sensação desagradável que é essencial. Somente algo tão desagradável pode nos compelir de forma consistente a parar e prestar atenção, exigindo efetivamente que trabalhemos mais para evitar perigos futuros e traçar um curso mais positivo. Pense na ansiedade como um alarme contra incêndios, avisando que a casa está pegando fogo e alertando para que você tome alguma providência.
O que aconteceria se, em vez de sair de casa e chamar os bombeiros, você simplesmente ignorasse o alarme, retirasse a bateria do aparelho ou evitasse lugares da casa onde o alarme soa mais alto? Não podemos ignorar o papel desempenhado pelas adversidades e pelo estresse implacável. Às vezes, a vida simplesmente não dá folga e qualquer pessoa nessa situação sentiria ansiedade, que pode ser intensa e esmagadora. Mas, independentemente da causa, ouvir nossa ansiedade, acreditando que exista sabedoria inerente no que ela tem a nos dizer e que podemos usá-la em nosso benefício, é a primeira etapa para se aprender a ser ansioso da forma correta. E essa mudança de mentalidade traz um impacto positivo poderoso. Um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, demonstrou que quando pedimos a pessoas socialmente ansiosas uma tarefa realmente estressante, dar uma palestra pública perante um painel de juízes sem tempo de preparação, por exemplo, mas também ensinamos a elas a pensar nas suas reações ansiosas como sinal de que estamos prontos para enfrentar um desafio, em vez de um sinal de angústia, elas apresentam melhor desempenho sob pressão. As pessoas foram mais confiantes, menos ansiosas e apresentaram batimentos cardíacos mais estáveis e pressão sanguínea mais baixa quando estavam envolvidas e concentradas. Interagir com a ansiedade, muitas vezes, é a chave da cura. Existem pesquisas com veteranos de guerra que reduzem seu risco de desenvolver estresse pós-traumático quando prestam mais atenção a informações que provocam ansiedade, em vez de se distanciarem delas. Aprender a ser ansioso da forma certa significa encontrar formas de trabalhar a ansiedade em vez de contorná-la, a alavancar e canalizar a ansiedade para atingir objetivos, discernir quando a ansiedade não é útil e deixá-la passar. Pense nesse círculo virtuoso da ansiedade como dividido em 3 partes: ouvir, canalizar e deixar passar. Ouvir. A ansiedade ajuda a ampliar nossa concentração e motivação enquanto nos aproximamos do ponto onde queremos estar. É por isso que a ansiedade traz esperança. Podemos observar ameaças futuras, mas também temos os olhos voltados para o prêmio à nossa frente, acreditando que podemos trabalhar para transformar as boas perspectivas em realidade. Mas para que a ansiedade nos leve até lá, ela precisa ser desconfortável para podermos nos levantar, prestar atenção e ouvir o que ela está dizendo. Sentimentos terríveis que não podem ser ignorados também nos fazem querer nos afastar deles. É por isso que quando o assunto é ouvir a ansiedade, a curiosidade é nossa melhor amiga. Canalizar. Encontrar informações úteis na ansiedade nos prepara para canalizar e dirigir nossas energias para os objetivos e buscar propósitos. Dedicar tempo para pensar no nosso propósito melhora o ânimo e aumenta a concentração e o aprendizado. Esses benefícios podem durar meses ou até anos. Quando canalizamos nossa ansiedade para buscar e priorizar nossos propósitos, ela se transforma em coragem. A ansiedade alimenta nossos impulsos e libera nossas forças. Deixar passar. Mas a ansiedade nem sempre é útil ou direta. Às vezes ela demora para revelar sua mensagem. Em algumas ocasiões, ela é sem sentido. A vida é mesmo desafiadora e existem muitas emoções sem informação útil. A ansiedade nos lança em um rodopio para o futuro, tensos, preocupados e oprimidos. Qual a melhor forma de deixá-la passar? Procure atividades relaxantes e que causem sua imersão no presente. Leia um poema favorito ou busque consolo na música. Ouça aquele novo podcast, faça exercícios ou dê uma boa caminhada. Ligue para o terapeuta ou para aquele amigo que sempre traz um ponto de vista útil. É nesses momentos que também construímos a consciência emocional e as técnicas para lidar com nossas emoções difíceis sem nos afastarmos delas e buscar apoio quando precisamos. Nesses tempos de pandemia, polarização política e mudanças climáticas, muitos de nós certamente nos sentimos sobrecarregados pela ansiedade com o nosso futuro. Para lidar com isso, aprendemos a lidar com a ansiedade como fazemos com qualquer doença. Queremos preveni-la, evitá-la, eliminá-la a todo custo. Mas o fato é que com isso estamos andando para trás. O problema não é a ansiedade.
A ansiedade é o mensageiro que nos conta que estamos enfrentando incertezas e precisamos lidar com as dificuldades, ou que nos mostra que nossa vida precisa mudar ou estamos precisando de ajuda. Na verdade, um dos principais problemas é que nossas crenças sobre a ansiedade nos impedem de acreditar que podemos lidar com ela, que podemos ter acesso a estratégias de sobrevivência, aos tratamentos existentes e nos beneficiar deles, e que podemos aprender a usá-la em nosso benefício. E quando nossas crenças aumentam a ansiedade, temos maior risco de caminhar rumo à ansiedade debilitadora e seus transtornos. O principal problema para alguém diagnosticado com um transtorno de ansiedade não é a intensa ansiedade que ele está sentindo, mas que as ferramentas à sua disposição para desligar esses sentimentos estão causando impedimento funcional. Elas impedem o autocuidado, o trabalho, a conexão com os demais e uma vida de realizações. Mudar nossa abordagem sobre a ansiedade pode ajudar, independentemente da nossa posição no espectro da ansiedade. E todos nós estamos em algum ponto desse espectro. Mais de 180 anos atrás, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard escreveu: "Qualquer pessoa que aprender a ficar ansiosa da forma correta, aprendeu o que há de mais elevado." Todos nós nascemos ansiosos. A tarefa do ser humano é aprender que a ansiedade pode ser difícil e às vezes até aterrorizante, mas podemos aprender a transformá-la em um aliado, um benefício e uma fonte de criatividade. Quando resgatarmos a ansiedade, resgataremos a nós mesmos. Você ouviu o artigo Como usar a ansiedade a seu favor, publicado pela BBC News Brasil em 1º de dezembro de 2022.